Olá, está começando Religare Conhecimento e Religião. A religião tem se aproximado do campo midiático, seja no rádio, na televisão ou na internet. É cada vez mais comum nos depararmos com líderes religiosos nos meios de comunicação. Aqui no estúdio eu converso com Marco Túlio de Souza, ele é jornalista. Como vai, Marco Túlio? Muito bem, muito obrigado, Fábio, pela oportunidade de participar do programa. Um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Nossos programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião. Marco Túlio, você tem formação na área de comunicação, né? Você é jornalista. Como é que surgiu o seu interesse por esses assuntos, né, ligados à religião e mídia? Bom, Flávio, o interesse ele vem antes mesmo da minha graduação em jornalismo. Eu observava na minha cidade, eu sou daqui de Itaúna, né, próximo a Belo Horizonte, e lá observava o crescimento de templos de igrejas evangélicas recentes, com nomes muito diversos, e ao mesmo tempo acompanhava a proliferação de programas, principalmente na TV, ligados a essas instituições. Então, quando eu entrei na iniciação científica, durante a minha graduação, esse foi um tema que me chamou a atenção, uma vez que me parecia, né, ainda de uma maneira um pouco inocente, haver alguma relação entre esse crescimento, né, espacial, numérico, e a presença dessas igrejas na mídia, né, principalmente na TV. Na ocasião, você se graduou na Universidade Federal de Juiz de Fora. Exatamente. Quando você se graduou, você se interessava pela temática do discurso religioso. Isso, né? No momento quando eu fazia a graduação, né, quando iniciei a iniciação científica, eu trabalhei lá com a questão do discurso religioso neopentecostal. Minha primeira pesquisa foi sobre o Show da Fé, e isso levou no mestrado a estudar a programação IURD, né, já com um foco um pouco diferente. A programação IURD corresponde àqueles programas que passam na Rede Record durante a madrugada. São 5, 6 horas de programação em que uma série de programas da Igreja Universal são transmitidos. Dentre eles, o mais conhecido é o Fala Que Eu Te Escuto. Sim. Então, do Show da Fé, a programação IURD, sim, isso já no seu mestrado na UFMG. Exatamente. Aí no mestrado, quando eu comecei a analisar esses programas, eram, como eu disse, né, são 5, 6 horas de programação diárias, né, os pastores da Igreja Universal se revezam na apresentação desses diferentes programas. Comecei a acompanhar esses programas e me chamou a atenção que, apesar das diferentes nomenclaturas, os programas eram bem parecidos, né, na sua estrutura, no seu formato. Né? Esse conjunto de programas. Exatamente. Dentro desse conjunto de programas, eu tenho o Fala Que Eu Te Escuto, o programa mais conhecido, Terapia do Amor. Cada programa era voltado para um tema específico. Então, havia um programa sobre prosperidade financeira, outro programa sobre problemas sentimentais. Então, havia uma setorização de problemas cotidianos e cada programa abordava um problema, e o programa era diretamente relacionado aos cultos da Igreja Universal. Porque a própria organização dos cultos, né, da Igreja Universal, isso, enfim, ao longo da história isso vai mudando um pouco, mas tem essa organização setorizada, não? Sim, por exemplo, né, o Nação dos Vencedores, um dos programas que eu analisei, era diretamente ligado ao culto de segunda-feira. Então, o pastor, na apresentação do programa, ele convidava as pessoas a participarem do culto, né? O programa estava diretamente relacionado àquela atividade que era feita no espaço presencial aqui em Belo Horizonte. Né? Sim. E à medida que eu fui acompanhando os programas, né, eu fui vendo uma semelhança cada vez maior entre eles, e percebi que havia um uso da questão da narrativa muito forte ali. Foi que eu procurei buscar na teoria narrativa do Paul Ricoeur, um arcabouço teórico que me ajudasse a compreender ali o que se procurava fazer com aquelas narrativas, com aquelas histórias que apareciam no programa. Sim. Havia uma estrutura que ela compunha todos os programas que eu analisei e que era formada basicamente de uma narrativa de fracasso, uma narrativa de sucesso, e essa narrativa de sucesso era seguida de uma promessa por parte do pastor. Então, os programas, eles começavam com a apresentação de uma situação de problema, de uma situação de sofrimento. Uma pessoa ligava contando que o filho estava envolvido com drogas, que
tinha algum problema no relacionamento, que estava devendo, etc. Então, começa com a situação problema. Exatamente. O programa ele apresentava essa situação problema, né? Então, quando a pessoa ligava para lá, ela trazia esse problema para o pastor e o pastor dizia, olha, a gente tem um depoimento, uma situação muito parecida com a sua, e aí o programa inseria uma narrativa de sucesso. Um problema, né, semelhante a este que foi vivenciado por essa pessoa, por essa situação apresentada, mas que tem um desfecho distinto. Enquanto a narrativa de fracasso ela termina com uma não solução, com um problema, né, com o ápice do fracasso, essa narrativa de sucesso ela tem uma estrutura, a princípio, muito parecida, né, chega assim, a um ápice do fracasso, mas quando tem esse momento, né, tem esse fechamento nesse ponto, né, de crítico, né, a pessoa ela encontra a Igreja Universal, ela passa a participar dos cultos, realiza alguma atividade na Igreja Universal e aí se tem a transformação. Então, o programa volta depois para o pastor e aí ele procura relacionar as duas narrativas. Olha, você que está passando por este problema, você viu que tem solução, então venha no nosso culto que você vai melhorar de vida, que você vai encontrar a solução para o seu problema. Então, as narrativas, elas eram organizadas de uma maneira que levasse a pessoa, né, frisasse a necessidade da pessoa ir ao templo, né? O programa, ele apenas, a gente pode dizer que ele não tinha o objetivo de converter, né? Ele tinha o objetivo de levar a pessoa ao templo para que ela participasse das atividades. Nesse conjunto de programas que você analisou, o objetivo da narrativa, então, é levar a pessoa ao templo. Exatamente. A um dos templos. Exatamente. Apesar de que o programa ele era focado no templo maior, em Belo Horizonte, né? A programação IURD, ela possui edições regionais, quase que no Brasil inteiro. Então, está bem ligado à questão do templo aqui em Belo Horizonte, mas alguns programas eram direcionados a cidades da região metropolitana. Procurava se assimilar nas narrativas, né, a situação vivenciada pelo público em casa, por quem estava acompanhando à noite o programa, e se identificar aquilo tanto com a situação de sofrimento e depois, né, a narrativa ela visava uma projeção do sucesso. Então, se aquela pessoa que é membro da igreja alcançou sucesso fazendo os sacrifícios, né, seguindo as instruções dadas pelos pastores, muito provavelmente, né, esse era o que se procurava passar para as pessoas, que quem fosse ao templo atingiria o mesmo objetivo, né, conseguiria a mudança dessa situação. Sim. Você, então, trabalhou com um conjunto de programas, você deve ter ficado algumas horas, né, alguns dias acompanhando, até para chegar a essa estrutura, seria o quê? Uma estrutura narrativa? Exatamente. No trabalho eu chamo de arquitetura narrativa. Arquitetura narrativa. Então, construindo essa arquitetura narrativa, você não chegou a ter contato com pessoas que participam da igreja ou sim, você chegou a ter algum contato? Bom, eu cheguei a tentar algum contato com a igreja, mas tive uma resistência inicial. Eu fui em algumas reuniões, até para poder ver o posicionamento de câmera, né? Alguns programas, algumas edições eram gravadas num templo maior, em Belo Horizonte, mas tudo isso de uma maneira apenas para entender os bastidores, né? Eu não cheguei a entrevistar, fazer entrevistas com as pessoas que participam do programa, que participam da produção do programa. Né, como pesquisador. Exatamente. O objetivo ali dessa pesquisa, né, foi compreender as enunciações no programa, né? O foco está na questão narrativa. Aliás, é bastante curioso, em algumas igrejas, não é só o caso da Igreja Universal, em que os pesquisadores encontram dificuldades e eles têm que recorrer a esse tipo de material, né? Ou os vídeos, ou os jornais, as publicações, mas nunca, né, ali no próprio campo. Né? E como para a gente fazer uma pesquisa de campo, entrevistando pessoas, a gente tem que obter autorização, né, das pessoas. Né? Existem todos esses procedimentos éticos e a própria mídia ela oferece um recurso muito rico, né? Uma vez que a Igreja Universal é uma igreja midiática, né? A Igreja Universal ela faz um uso estratégico dos meios de comunicação e ela já nasce num mundo em que os meios de comunicação já estão incorporados à realidade dela, né? Não é como a Igreja Católica ou as igrejas protestantes tradicionais
que tiveram que adequar, né? Se adaptar a teologia. E essas igrejas têm grandes problemas para poder fazer esse movimento, né? Então, ela já nasce nesse mundo onde os meios de comunicação são uma realidade muito forte, né? Muito presente. E isso tudo está incorporado às suas estratégias, né, de conversão, suas estratégias de persuasão. Sim. Quando você estabelece uma arquitetura, não é, discursiva, não é, você em nada quer questionar, não é, o que se faz ali, você quer só compreender o fenômeno, não é isso? Exatamente, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter, né, claro, nos nossos estudos sobre religião, né? E aí, o meu objetivo nesse caso foi compreender como que, se o discurso religioso ele era construído ali, né? Era que tipo de mecanismos, que tipo de estratégias enunciativas estavam presentes ali, utilizadas pelos pastores, pela produção do programa. Eu não tenho como dizer se isso é efetivo, né? Se realmente o programa ele consegue atrair um público novo, se ele consegue atrair novos fiéis. Quais são os resultados, né? Exatamente. Bom, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Aqui no Religar, eu recebo o jornalista Marco Túlio de Souza. Nós estamos falando sobre o discurso religioso midiático. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.